Pessoal, bem-vindos de volta. Continuamos aqui na nossa cobertura do FinTouch 2023. Eu sou o Gabriel Pereira da Let's Media, estou junto aqui com o Melfi da BFintex e de vários outros lugares também, né, Melfi? Mas principalmente do aí. mundo aí. Também estou com a Aloise da Hotmart, também do SOS Bacen, aqui da Let's Media. E a gente está aproveitando aqui para conversar com pessoas que estão por dentro do mercado e tudo mais. A gente vai ter agora o prazer de conversar com a Lona Sorrato do PicPay. Bem-vinda. Inclusive, já veio na paleta de cores da empresa, já tem toda certinha. Tem que vestir a camisa, né? É isso aí. Boa, bem-vinda aqui. E a ideia do nosso papo aqui é já começar a falar de fase 4, né? Falar de investimentos. A fase que, na minha opinião, é a que mais já existia no mundo não regulado ali, desde que o mundo existe. E agora, dia 28 de setembro, ela entra para valer, é isso? O que a gente vai ver agora? Boa, é uma boa pergunta. Entra para valer ou não entra? Então, já vou começar explicando isso, né? Sim, concordo com você. Acho que era uma lacuna do Open Finance. Realmente tinha outros escopos, né? Da fase 4, seguros, previdência, capitalização e etc. Mas eu acho que o que é mais relacionado com banking, quando a gente fala da vida bancária, a gente fala de investimentos também. Então, acho que era uma lacuna grande, digamos assim, do escopo atual. Casos básicos, assim, que não eram atendidos, por exemplo, no nosso Conta das Contas, era o cofrinhos do Nubank, de outros. Já não vinha, a pessoa olhava o saldo e dizia, não, mas eu tenho mais saldo. Não, mas não vem porque é investimento. Então, era uma super lacuna, então acho que a gente estava aguardando bastante. Vai começar ou não vai começar dia 28? O que começa dia 28? Então, regulatoriamente, as instituições participantes da fase 2, elas também têm que atender a fase 4, com escopo de investimentos, elas têm que estar aptas a transmitir, então elas têm que estar prontas para transmitir. Receber, primeiro, que a instituição, para começar a receber, ela tem que ter uma proposta de valor, porque lembrando, a gente não vai pedir o dado do usuário, como já é hoje, a gente não pede por pedir, a gente pede se a gente tem um objetivo com aquele dado. Então, não necessariamente, o próprio PicPay vai no dia 29 dizer para o usuário trazer os dados de investimento se a gente não tiver um benefício, se a gente não for apresentar no Conta das Contas. Então, não é que os usuários amanhã vão ver esse escopo já nos apps deles. Mas aí, por exemplo, posso estar falando uma besteira enorme aqui de UX, mas vai aparecer mais uma caixinha investimentos ali no compartilhamento. Perfeito. Então, isso não pode simplesmente só a partir do dia 29 o pessoal começar a consumir igual louco e... Não, exatamente. Vai ter que pedir, então, o PicPay, vou dar o exemplo da minha instituição, vai ter que entender onde e como que vai utilizar, pedir novos consentimentos, que agora vão ter exatamente essa caixinha. Então, vai ter que ter um novo... Então, por exemplo, a pessoa já me deu o consentimento do Itaú, do Nubank. Beleza, aí o escopo já está fechado, não tem o que fazer. É um consentimento antigo, né? É um consentimento antigo, porque ela já usava lá o Conta das Contas, ou o que fosse. A gente vai ter que dizer, olha, você quer trazer também seus dados de investimento? Aí a gente pega de novo o consentimento agora, porque tem que estar tudo explícito, né? Então vai estar lá a caixinha de dados de investimento. O que é legal? Que o investimentos é tipo operação de crédito. Então é um pacote único e investimentos é muito flexível. Hoje eu invisto num fundo, amanhã o banco lá me disse, tem essa oportunidade boa, eu invisto. Imagina se para cada origem eu tivesse que dar um consentimento, ia ser caótico. Então, é tipo operações de crédito, que quando tem um consentimento, tudo que for contratado depois também já é transmitido. Então, a partir do momento que eu pegar, por exemplo, o XP, então a partir do momento que o cara deu o consentimento do XP para o PicPay, se o cara amanhã contratar outro fundo, enfim, qualquer coisa de investimento já vai vir automático. Então, vai vir automático só depois desse primeiro consentimento. Esse primeiro consentimento a gente vai ter que coletar. Mas aí pode ser que, acho que o que vai acontecer é que o pessoal vai começar a coletar mesmo sem ter uma proposta de valor por conta dos fluxos que já existem de consentimento, né? O cara tá lá compartilhando dado para, sei lá, cartão de crédito e aí agora vem com mais esse checkbox no meio e foi. Para um novo consentimento aí, legal, as instituições já vão começar a capturar, mas daí é um pouco o que ela colocou, né? Provocar o usuário a dar esse consentimento agora, sem uma proposta de valor, daí é ruim, né? Agora, de repente, vou dar o consentimento para crédito, para PFM, para o que for, e já coloco lá o investimento, daí sim as instituições devem fazer, né?
E aí tem duas coisas nisso. Eu acho que assim, uma é para o teu conhecimento do usuário, independente do caso de uso, crédito, por exemplo, faz todo sentido eu saber se ele tem investimentos. Então, obviamente, eu já vou pedir. Não é que eu vou pedir e não vai ter finalidade, vai ter. Sim. Mas o foco não era aquele, transmitir investimento, mas compõe a visão que eu tenho do usuário. Então, vai fazer sentido pedir. E outra coisa que o Melfi está falando, que é um público muito diferente. E aí eu vou ter que ter uma proposta de valor diferente, que daí já entrando na questão do caso de uso, de investimentos, que a gente pode entrar um pouco. Que é isso. Uma coisa é eu pedir para o cara me trazer os dados prometendo crédito. E para o investidor? Isso não vai pegar. Para quem eu quero mesmo, assim, trabalhar em casos de uso de investimento. E aí vai ter que ter outra proposta de valor. Legal. E pensando em público diferente, você acha que aumentando, entrando essa fase, mais dados e tudo mais, a gente consegue de alguma forma trazer aquela visão do Open Finance de incluir mais pessoas dentro desse... Não de incluir mais pessoas, mas começar a ter melhores ofertas de investimento agora para esse público, ou de portabilidade desse investimento, e dele vai ter benefício naquela instituição e com isso popularizar mais investimentos, então ter mais investidores nas IPs, nas instituições e tudo mais? Eu acho, assim, a gente já vê, por exemplo, no PicPay tem duas coisas que a gente recebe muito ticket. Dos usuários em relação ao Open Finance. Uma é porque eles veem o saldo deles e veem que não está completo, e aí é o investimento que falta. E aí eu acho que esse é um usuário que quer ver, assim, ele está propenso ao momento que eu der um insight, alguma coisa em relação a investimentos, ele é um público que vai topar, que vai gostar. Então eu tendo a crer que sim, que a gente vai ter usuários engajados, tá? Por causa disso. E outra coisa que a gente recebe muito é também por que o Inter e o C6 não estão na listagem. É triste. Esses dias... O dia que eu publiquei que atualizou lá, né, eu recebi o comunicado igual todo mundo lá do Dash, aí eu fiz o post falando do Dash. Aí a pergunta, por que o Inter não está na lista? Porque ele não está na fase 2. Por isso que não apareceu. Ô Lu, quais são os desafios? Você entende que tem essa parte de entrada, né, dos participantes e também eles não estarem ali disponíveis, mas tem alguma questão específica de experiência que você tenha visto com relação a esse assunto que ainda é um desafio bom pra gente? Tem vários, a gente está muito ansioso. Sempre tem, né? Exato. Não, assim, a gente fez todo um esforço para conseguir coletar consentimento, para ter massa crítica de dados, para conseguir fazer os casos de uso, para convencer as BUs, as unidades de negócio, a implementarem os casos de uso. E aí dura 12 meses. E aí tem que passar pela jornada de consentimento. E aí vem investimento, tem que passar pela jornada também. Então eu acho que essa jornada e os 12 meses ainda é muito crítico. E a gente sabe que algumas instituições é mais difícil de confirmar do que outras. Então isso eu acho que é muito ruim. Eu acho que a qualidade dos dados, também até hoje a gente recebe tickets, e aí a gente abre muito ticket para as instituições de dados errados que vem. E aí com o Conta das Contas é muito visível isso. E na época que a gente lançou o Conta das Contas, a gente fez uma força-tarefa dos PicPay Lovers, que como a gente chama quem trabalha lá, né, para identificar, e aí a gente identificou um monte de problema. Então isso queima muito a imagem, assim, tanto para o usuário como para as outras unidades de negócio, sabe? Aí depois a gente vai lá falar, por exemplo, vamos fazer alguma coisa com investimentos agora. Aí eu vou lá, aí o cara, mas meus dados de operação de crédito estão tudo errado, quem dirá investimentos, entendeu? Sim, então é muito ruim essa parte, que ainda está melhorando, mas ainda é uma realidade. E a gente pode falar um pouquinho de iniciação de pagamento, que também está precisando dessas novas features. Deixa eu só voltar um passo atrás aqui. Quais são os produtos que estão entrando de investimento? São todos? Fica alguma coisa de fora? Entra o quê? Previdência? Renda fixa, poupança. renda variável. Eu não sei exatamente. O que tem dentro desse escopo de uma maneira ampla é assim, todo aquele investimento que você fez no seu canal bancário, pelo aplicativo do teu banco e tudo mais. Normalmente é fundos, né? Então fundo de investimento em renda fixa, letras, né? LCA, LCI, então vai indo nisso, né? Então daí tudo que você fez por aquele canal. E daí é o que eu queria entender da Lu, mesmo de você, como daí a gente entra de novo num impasse que a gente teve com as seguradoras, e daí a gente tem o Open Insurance. Aquela pessoa que tem investimento numa corretora, que não é instituição financeira, não é uma instituição bancária ou não é uma IP e etc. Ela está fora
desse escopo. E daí ela não vai conseguir compartilhar os dados dela, ela não está isso. Como é que vocês estão enxergando isso? É um problema? Não é um problema? Boa. Só para falar aqui, então, é renda fixa bancária, renda fixa crédito, títulos do Tesouro Direto, fundos de investimento e rendas variáveis. Boa. É isso que entra. É um problema. Só que você fez, assim, ó, pegando a renda Foi variável feito aí... dentro do do banco, daquela corretora vinculada ao teu banco. Então, assim, se você fez renda variável numa corretora que é da B3, XPTO, etc., você não vai conseguir ver sua informação. Se você fez dentro de um canal digital de alguma instituição participante, aí você vê, que a gente tem que ver. que aí vão ter os diferentes perfis, né? Porque tem essa galera, por exemplo, do mundo dos agregadores aí, que agregam as corretoras, etc., e provavelmente esse cara vai passar fora do radar do Open Finance agora. Mas fala aí, Lu, por favor. Não, assim, eu acho que vai faltar, assim como a gente recebe reclamação hoje de que o Inter e o C6 não estão, acho que a gente vai receber, porque que a minha corretora não está, questionamentos. E ontem até, eu não lembro quem do Banco Central falou que deve sair alguma coisa ampliando esse escopo de obrigatoriedade. E eu acho que deve mesmo, assim, porque acaba... E sabe o que é pior? Parece que a gente, assim, o usuário não vai saber que não é o PicPay que quer mostrar. Que não é o banco receptor que não está colocando aquela opção na lista. Exatamente. Ele, eu quero agregar minhas contas e vocês não colocam o Inter, enfim, citando exemplos, né? E tem vários outros. Então, eu acho que está na hora de... E, assim, já deu mais do que tempo de quem queria entrar voluntariamente entrar. Acho que agora, dificilmente, quem entrar... Tipo assim, ainda vão entrar voluntários. Então, eu acho que o Banco Central vai ter que nos ajudar. Legal. Mas também, assim, ó, dados fase 2. A gente está na V2 disso daí e ainda evoluindo, é o que você falou. Muita gente transmitindo errado. Esses voluntários não podem estar esperando, assim, os que não são voluntários ainda, não podem estar esperando, falando, deixa ficar maduro isso, não é hora, eu até quero, mas ainda estou pensando como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, assim, o ecossistema está maduro mesmo para todo mundo pular na piscina ou a água está fria ainda? Assim, ó, é caríssimo, é muito caro, é um investimento bem grande, então é totalmente compreensível. Só por esse motivo eu acho que inclusive acho que é uma batalha nossa da 2.3 lá nos GTs, simplificar essa participação, a parte de tecnologia, certificações, está com muitas barreiras, está sendo uma barreira, o que é bem ruim. Então acho que tem essa parte sim, inclusive quando se ampliar esse escopo de obrigatórios, acho que tem que ter junto uma simplificação. Não é fácil de ter o resultado, de comprovar o resultado. Também um pouco do que a gente falou hoje no painel, né? É uma inovação, toda inovação é um ecossistema, é um conceito, não é um produto. Então é difícil de mostrar o resultado. Então eu entendo as instituições que não pularam. E, por exemplo, a gente coletou os consentimentos e vai começar a vencer. Só que daqui a pouco a gente espera que mude a regulação para não ter mais de 12 meses. Quem esperou já vai entrar num cenário bem mais favorável. Então, assim, eu já dei 3 exemplos de por que esperar. Tem outros. Mas aí tem a contramão também, né? De não estar aprendendo em como que, enfim, conquistou o consentimento, o que o seu cliente tem de interesse, de já ir criando as soluções na tua jornada, do aculturamento em diferentes times, enfim. Está ajudando a construir o ecossistema de uma forma que beneficie aquela empresa. Então não sabe, não entende, não contribui lá para moldar o ecossistema da maneira que vai beneficiar o seu modelo de negócio. Eu vejo várias desvantagens também. A própria imagem em relação ao usuário querer saber por que não está e etc. Não está recebendo os dados, então a gente já está em vantagem. Então tem várias desvantagens. E é um domínio, assim, a minha visão é que é um domínio estratégico para se ter dentro da empresa. Então se é um investimento ali de P&D ou algo do tipo, se você for pensar a longo prazo, enfim, acho que é um conhecimento importante para se ter dentro de casa. Nem que essa pessoa em algum momento vai ter que comprar caro depois. Contratar o profissional que fez isso em outra instituição e trazer a equipe para cá. Enfim, em algum momento essa conta vai chegar. Sim. E eu acho que a Lu trouxe é importante, cada vez fica mais eficiente, enfim, mais econômico entrar nisso daí, porque o grande benefício, teoricamente, sempre pensamos para a população, é os novos entrantes, as fintechs conseguindo realmente participar, então os não obrigatórios realmente trazendo uma proposta de valor, trazendo algo diferente
tendo acesso a esses dados. Enfim, é um dos princípios do Open Finance é promover essa concorrência, né? Um dos objetivos dele. E com essas barreiras a gente precisa realmente diminuir para ter essa concorrência, para o usuário conseguir ser beneficiado com tudo isso. Hoje, se o banco dele não faz parte, né, então ele está lá no laranja e um Pix ele resolve tudo isso, assim, ele traz tudo para um banco que faz parte. Daí pode ser verdade. O PicPay, pode ser para algum outro lado. Então ele pode estar sofrendo nisso de, putz, lá eu não consigo compartilhar meu investimento, lá eu não estou conseguindo ver tal coisa, deixa eu levar tudo para uma instituição que faz parte aí daí da piscina, porque daí pelo menos eu estou tendo uma visão 360. Então assim, o usuário eu acho que ele pode começar a exigir isso e daí forçar as instituições a entrarem. Mas derrubar, assim, diminuir as barreiras aí vai ser importante. Tem outra coisa que eu acho que assim, quem acha que vai entrar, tô esperando, e aí quando eu entrar, vou entrar jogando, tá bem enganado. Então, tem que entrar, vai ter o tempo de amadurecer, de conseguir os consentimentos, de conseguir interoperabilidade com todas as instituições, e aí aprender, e aí começar. Então, tem que ter essa curva de aprendizado, que acho que às vezes não está sendo levado em conta. E tem outra coisa, ainda o Banco Central não está canetando, né? Não tá, tem aí o squad de monitoramento, tem a ideia de começar a ter monitoramento, e deu tempo de a gente aprender, de a gente ajustar. Daqui a pouco, às vezes, um novo entrante vai entrar já com o monitoramento em vigor. E aí vai ficar muito mais difícil, né? Vai ter que cumprir tudo na risca ali, não vai poder... Não tem a flexibilidade do sandbox ali para testar, enfim, ver o que faz sentido ou não para eles, né? Exatamente. A gente está chegando ao final, eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta aqui. É o seguinte, entrando fase 4, agora então 29, e aí setembro, tá? Não é o ano 29. 2029 entra. Alguma coisa importante vai acontecer em 2029, mas não isso, só acontecer agora. Vai ser a quarta fase do Drex. Bom, e as outras discussões que estão tendo no roadmap, eu queria ver um pouco de vocês duas também, assim, o que vocês imaginam para o ano que vem aí, para o último ano do mandato aí do Campos Neto, esse ciclo aí, o que vocês imaginam que a gente vai eu tô triste, chegar até porque vai sair ali. Bom, não vou colocar. Isso aqui deixa para outra conversa de bastidor. Eu acho que vai ter um desafio, principalmente com relação à virada de chave da estrutura definitiva, né? Como que vai ser o acompanhamento dessas discussões, da evolução do próprio ecossistema, depois que tiver o gol aí da estrutura definitiva, que esse nome é horrível, né? Porque não é definitivo, nada é definitivo. Tem uma agenda evolutiva sempre. Como que vão ser os fóruns de debate, que é muito rico, eu acho, né, dentro desse processo? Como que as associações elas vão conseguir articular no sentido de levar as dores do mercado, daquele público? Por e-mail? Por um protocolo aqui, ofício. Uma cartinha, assim. Enfim, então eu acho que eu vejo esse o grande desafio para o próximo ano, assim. Não sei você, Lu. Eu adorei, é de fato um super desafio, mas eu estava pensando que mais produto é iniciação de pagamentos. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que virar a chave ano que vem, sabe? Bastante instituição como ITP, mas está muito difícil de converter. A minha sensação é que a iniciação de pagamentos, a gente está mergulhando num rio, assim, e a gente está no meio do caminho para sair do outro lado. Então a gente tem que dar um gás, assim, porque ou a gente vai sair do outro lado ou a gente vai morrer afogado, porque não dá para parar no meio, assim, tem que acabar de ir até o final, assim, e, cara, esquecer novos arranjos, cara, faz funcionar bem feito, tira a coisa do meio da jornada e dá um jeito de se ajustar com responsabilidade, com divisão de papéis, etc., para sair isso rodando até o final do ano que vem, porque a minha sensação é que quanto antes tiver isso, melhor para poder olhar todo o resto. Porque quanto mais você vai adiando, mais você vai dando espaço para ir esfriando, para deixar para depois, né? Porque uma coisa é você fazer o MVP e falar, beleza, eu estou melhorando o MVP. Mas se você demora a ter progresso, a pessoa fala, não tá tendo progresso, essa solução definitiva não tá legal, não tá interessante. Sim.
E diferente de compartilhamento de dados, que não tem outra solução, não tem outra forma de compartilhar os dados sem ser por Open Finance, iniciação de pagamento tem. Sim. A gente tem opções, então... Muito boas. Muito boas, então tem que ser bom, né? Mas, assim, tem bastante esperança, o Banco Central está bem comprometido, então, inclusive, acho que por isso que ano que vem tem que decolar isso, aproveitar essa leva, né? Enfim. Tomara que o próximo presidente seja bem atuante, assim, né? Nessa agenda evolutiva e etc. Eu acho que sim, porque lá tem muitas pessoas dentro do Banco Central que vão fazer no dia a dia ali a coisa acontecer, mas eu acho que tem, sim, um ponto da sociedade para cobrar. Pessoal, o nosso tempo acabou. Queria te agradecer aí, Lu, pelo papo. Obrigado aí pela sua participação. Mais um ano aí, já o segundo Fintouch que a gente vem, segundo que a gente conversa aqui. Boa. Vamos sim. Prazer, obrigada pelo convite. Adoro Obrigado. estar com vocês. Ótimo. Pessoal, obrigado por acompanharem. A gente continua na cobertura aqui do Fintouch 2023. Um abraço.